Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para mestre ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. No vídeo de hoje eu falo sobre o que o mestre não faz. Até agora eu tenho feito vídeo sobre o que os mestres fazem, mas hoje o tema é diferente. O que um mestre não faz durante a missa? Isso mesmo, porque às vezes tem muitos mestres que confundem o que deve, o que não deve fazer. E hoje eu trouxe uma lista aqui de 10 procedimentos que não cabem a um ministro extraordinário, só aos ministros ordinários, padres e diáconos. Antes de falar do tema, eu convido você que passa pelo canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever. Se inscreva, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. E não esqueça de compartilhar esse e outros vídeos com seus contatos, com seus grupos de ministros extraordinários e equipes de celebração. Vamos lá então. 10 coisas que os mestres não fazem. Existem outras, mas eu selecionei apenas 10. Primeira delas, o mestre não beija o altar. Quando entra a procissão inicial da missa, o sacerdote beija o altar. O ministro ordenado beija o altar. E ele faz esse gesto ao término da missa. No entanto, os ministros extraordinários não beijam o altar. Segundo ponto, não proclama o evangelho. Se você vê um ministro extraordinário proclamando o evangelho na missa, é um procedimento errado e inadequado. Ele pode proclamar o evangelho numa celebração da palavra, mas numa missa, não. Na missa, quem proclama o evangelho é um ministro ordenado, padre ou diácono. Nunca um ministro extraordinário. Sei que tem padres que pedem para que o ministro extraordinário proclame o evangelho, mas essa atitude não é correta. Outro procedimento que o mestre não faz, ele não faz homilia. Se ele não proclama o evangelho na missa, ele também não deve fazer a homilia na missa, a reflexão da palavra na missa. Ele a faz numa celebração da palavra apenas. Mas na missa, quem pode fazer a homilia é o padre ou o diácono, se o padre delegar o diácono para fazer a homilia. O diácono pode fazer uma homilia na missa, mas o ministro extraordinário não. Quarto ponto. Não prepara o cálice colocando a água no vinho. Isso é um procedimento muito comum, inclusive eu fiz um vídeo só com este tema, mas esse é um procedimento inadequado. Também já vi padres que pedem para que o ministro extraordinário coloque o vinho no cálice, coloque a água, mas quem deve fazer esse gesto é o ministro ordenado, o presidente da celebração ou o diácono que prepara o altar. Porque nesse momento tem uma oração a ser feita, que é a oração própria do ministro ordenado. E o ministro extraordinário não deve fazer nem esse gesto, nem essa oração. Outro procedimento, o quinto, autocomungar. O padre, ele comunga, ele faz a sua autocomunhão, porque foi ele que consagrou. Agora, você deixar o cálice com a âmbula, com as partículas e o vinho consagrados sobre o altar, e pedir que o ministro extraordinário venha, faça a intinção e comungue, ou então só pegue a partícula e comungue, não é correto. Esse gesto não é indicado na liturgia. Portanto, se há padres que permitem que ministro extraordinário se autocomungue, está procedendo da maneira inadequada. Outro ponto, não substitui
o padre na distribuição da comunhão na missa. O próprio nome já é muito claro. Ministro extraordinário, para ocasiões extraordinárias, não ordinárias. Ele não está na ordem do dia. Embora eles estejam escalados praticamente para servir em todas as missas, a prioridade de distribuir a comunhão é sempre do sacerdote e do diácono, se houver. Portanto, se você está numa missa concelebrada por mais padres e diáconos, nesse dia você fica na retaguarda, fica de stand-by, podemos dizer. Se houver necessidade, você é chamado. Mas quem tem prioridade para distribuir a comunhão são sempre os ministros ordenados. Que isso fique muito claro para todos os messes, tanto os antigos, quanto os novos, quanto aqueles que são candidatos a esse ministério. Você é extraordinário, você atua em ocasiões extraordinárias, portanto, numa missa, sempre a prioridade da distribuição da comunhão é para os ministros ordenados. Havendo necessidade, você é chamado para ajudar. Mas tirar o lugar do padre ou do diácono, isso não é litúrgico, isso não está nos cânones da liturgia. Por isso, numa missa, às vezes, eu sei também que há padres que às vezes pega e entrega para o ministro extraordinário distribuir a comunhão e ele vai se sentar. Essa é uma atitude inadequada, incorreta, a não ser que o padre esteja enfermo, não esteja em condições de ficar em pé, de distribuir a comunhão, mas ele estando bem, tendo condições, é sempre a prioridade do padre e do ministro ordenado, no caso bispo e diáconos. Outra coisa que messes não faz é segurar o cálice ou a hóstia consagrada durante a oração do Cordeiro, como fazem os concelebrantes. Então, quando o presidente da celebração fraciona a Eucaristia, ele dá uma parte para os que estão concelebrando. Se tiver um padre concelebrante, eles dão uma parte. Se tiver dois, ele dá duas partes. Se tiver três, ele divide em três. Se tiver quatro, ele quebra em quatro. E os quatro concelebrantes, junto com ele, elevam a partícula consagrada. O mesmo ele pode entregar o cálice. Agora, para ministros extraordinários, não se faz esse gesto, que também às vezes você pode ter visto padres fazendo esse gesto, entregando uma partícula na hora para um ministro extraordinário, mas isso não é correto, isso não está na liturgia. Outro procedimento é não dar a Eucaristia para os padres, tanto celebrante como concelebrante. Então, não é... Esses padres, eles se autocomungam, os padres. Agora, o ministro extraordinário não vai dar comunhão para o padre. Esse procedimento não é permitido. O padre pode dar a comunhão para o diácono, mas o diácono também pode se autosservir. Agora, ministro extraordinário não deve dar a Eucaristia para o padre. Outro procedimento, não faz bênção com o Santíssimo. Quem faz bênção com o Santíssimo também são apenas ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. Mais especificamente, padres e bispos. Até diáconos não é recomendado que se saia por aí fazendo bênção com o Santíssimo. Agora, ministro leigo, ministro extraordinário, em hipótese alguma se deve fazer bênção com o Santíssimo. E por fim, o 11º
procedimento, porém não menos importante, não deve se intrometer na vida do padre. O ministro extraordinário está ali para auxiliar o padre, não para se intrometer na vida do padre. Ele deve sempre auxiliar, se colocar a serviço do sacerdote, do presidente da celebração ou do diácono que está presidindo a celebração naquele dia, mas nunca intrometer na sua vida particular, nos seus procedimentos. Então, esses são 10 procedimentos que os ministros extraordinários não fazem, não deveriam fazer e que eu trouxe no vídeo de hoje. O que você achou deles? Aí na sua paróquia, você já viu algum desses procedimentos acontecendo? Comente aí embaixo e não deixe de colocar aí o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento. Tudo isso ajuda esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. A finalidade desse canal é ajudar os ministros, os leigos, padres, orientações sempre sobre a nossa igreja. Por hoje é isso, Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to